E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, diretamente aqui do Templo do Deus Altíssimo, nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, sua vida. Minha amiga, meu amigo, como é importante você crer nesta palavra. Porque, como diz a Escritura, a bênção do Senhor enriquece. Enriquece. Então, na autoridade dele, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós queríamos chamar atenção para você que está me ouvindo neste momento sobre a advertência que o Senhor Jesus nos faz aos seus discípulos, aos seus seguidores. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não parece nada, mas a hipocrisia é o que destrói crentes, é o que destrói o caminho, que interrompe o caminho dos que querem entrar na vida eterna, dos que lutam com unhas e dentes para alcançar a salvação. Você sabe que o fermento é um elemento, ou foi um dos elementos, porque tem o joio também. O fermento é um dos elementos que Jesus escolheu para expressar a condição espiritual dos hipócritas. Você sabe o que o fermento faz, não é? Você que é dona de casa tem bastante conhecimento do fermento. O fermento é que faz crescer o bolo. O fermento é que faz o pão ser bonito. Tem uma aparência bem assim atrativa, que dá vontade de você comer. O fermento não faz nada mais, nada menos do que aumentar o volume do pão, do bolo, do biscoito, da consistência para eles. E isso é o que acontece com os fariseus. Os fariseus tinham por hábito de fazer longas orações nas praças, escolherem os melhores lugares nas sinagogas, aparentarem uma religiosidade, uma santidade acima do normal. Todas as pessoas que procuram manifestar uma santidade acima da média são hipócritas. Todas, 100%. Porque o hipócrita tem essa característica, mostrar a sua aparência, dar às pessoas aquela noção, aquela visão de que ela é santa, do que ele é santo, do que ele é puro, ele tem contato com Deus. Mas Jesus, ele fala que o hipócrita ou o fariseu hipócrita não tem salvação. Você sabia disso? O hipócrita assumido não tem como salvá-lo. É como o joio. Você não pode transformar o joio em trigo. Assim também, você não pode transformar um hipócrita numa pessoa sincera. Só o poder de Deus é capaz disso. Porém,
Jesus diz aqui claramente: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, acautelai-vos da hipocrisia. Quando a pessoa chega ao ponto de assumir a hipocrisia, ela fica orgulhosa, ela é vaidosa, ela é orgulhosa, ela assume aquilo. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, mas anda de salto alto. Essa é a realidade. E isso é o que se mais vê neste mundo. Pessoas no fundo do poço, caindo aos pedaços, mas andando de salto, com o nariz empinado, peito de pombo. Essa é a realidade. Jesus fala em respeito aos fariseus hipócritas, serpentes. Olha só, Jesus mesmo é quem fala, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Olha só, Jesus já determinou, já definiu, já julgou, já não tem mais jeito. Já é um caso perdido. Quando a pessoa se torna hipócrita, ela é um caso perdido. Então, eu quero avisar os meus companheiros, colegas, pregadores do Evangelho, que não adianta tentar converter o hipócrita. Não adianta perder tempo com ele, porque ele jamais vai se converter. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um hipócrita se converter. É mais fácil, porque o hipócrita, ele não aceita condição menor. Ele não aceita a condição menor. Ele quer mostrar aquela aparência de santidade. E o que mais existe nas igrejas evangélicas, especialmente, no mundo a gente já sabe que é quase que toda hipocrisia. Você veja, por exemplo, que muitos políticos trazem isso consigo, carregam isso consigo. Assim também dentro das igrejas há muitos pastores, líderes espirituais, pessoas que se chamam de apóstolos, bispos, pastores e etc, etc, o profeta, não sei o quê, mas são pessoas que passam uma ideia para o mundo de santidade, mas essas pessoas vivem no pecado. Elas falam da palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. E Jesus disse que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram as chuvas, quer dizer, os problemas, as dificuldades, foi grande a sua ruína. Jesus disse, apontando o dedo para os hipócritas: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Bispo, se o senhor está falando assim, o senhor está direcionando essa palavra para os hipócritas. Então não adianta nem ficar falando para os hipócritas. É verdade. Se você quiser tomar mais informações a respeito do que Jesus fala sobre os hipócritas, leia em Mateus capítulo 23. Capítulo 23 fala do que é o hipócrita. Mas o que nós queremos chamar a atenção, e essa é a razão porque nós estamos falando com vocês, é que, apesar do hipócrita não ter solução, há pessoas, infelizmente, que estão se encaminhando para a hipocrisia. Dia após dia, descem um degrau para chegar ao estado da hipocrisia total. Porque são pessoas que já tentaram tudo, né? Tentaram conquistar isso, tentaram conquistar aquilo outro dentro das igrejas, mas não conseguiram. Então elas começam a apelar para a força do braço, começam a mentir, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, um adultériozinho aqui, um adultériozinho ali. Então, pouco a pouco, essas pessoas vão se encaminhando para o estado letal da hipocrisia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero dizer para você que o hipócrita não nasce da noite para o dia. O hipócrita não acontece de uma hora para outra. A pessoa é sincera, de repente ela se torna hipócrita. Não, a hipocrisia é uma situação que a pessoa vai desenvolvendo pouco a pouco. Ela vai cansando de perseverar na fé. Ela vai cansando de insistir, viver pela fé, na obediência à palavra de Deus.
E aí acaba chegando àquela situação de hipocrisia. Então, se você é essa criatura que eu estou me referindo, que está descendo para o estado de hipocrisia, é bom que você venha reavaliar a sua fé, reavaliar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, porque, minha amiga, meu amigo, nada adianta nesse mundo, tudo isso passa, todas as vaidades, todas as riquezas, todas as glórias, sabedoria e todo o sucesso que existe nesse mundo passa como vento, passa rápido. Você verifica a própria vida. A nossa própria vida é uma coisa assim muito rápida. Você vê, ontem mesmo, quer dizer, ontem, algum tempo atrás, é pouquinho tempo, passou rápido. Nós estávamos comemorando o final do ano, o início do ano novo. E agora nós já estamos no final do ano. O ano novo já se tornou velho. E nós vamos entrar num ano, um outro ano, um ano novo, mas também vai se tornar velho rapidinho. Então assim é a vida. Então Jesus disse assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, sucesso econômico, sucesso espiritual, sucesso na vida material, sucesso na vida física, você tem o corpo sarado, você é um rapaz jovem ou uma jovem bonita, linda, maravilhosa, mas você pode ter certeza, todos nós um dia fomos assim e hoje estamos cheios de pé de galinha, que isso é o normal. E o pior de tudo é o destino final da nossa alma. Para onde vai a nossa alma? Para onde vai a sua alma? Você já se perguntou isso? O que adianta, Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? Não adianta nada. Absolutamente nada. Você só pode garantir a sua salvação enquanto você está vivo. E olha, não me vem com essa conversa de graça. Eu vivo na graça de Deus. Graça coisa nenhuma. Se você não lutar, se você não perseverar, tem muita gente que vive na graça que está descendo, se já não chegou no estado letal da hipocrisia. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, cuidado com a sua salvação. A hipocrisia, ela não tem aquela aparência imediata, ela vai se deteriorando, a pessoa vai se deteriorando dia após dia após dia. Então, você tem que avaliar a sua vida e avaliar bem para que você não venha perder aquilo que um dia você conquistou. Porque a salvação, minha amiga, meu amigo, nós conquistamos no dia que fomos salvos. Nós conquistamos até hoje. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na fé, permanecer perseverando, insistir na obediência a palavra de Deus. Do contrário, não tem graça que possa me salvar. Não tem nada que possa me livrar do inferno. A não ser que eu comece a praticar a palavra de Deus, que é a justiça. Viver na justiça. Viver na justiça. Jesus falou assim, veja só o que ele disse. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escribas eram os que escreviam o testamento, a Torá, a lei. E tem muitos teólogos incluídos nessa descrição. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, dais o dízimo das coisas pequeninas, mas tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei de Deus, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Tendes negligenciado a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, devíeis, porém, fazer a justiça, viver na justiça, na misericórdia e na fé, sem omitir os dízimos e as ofertas. Nós vamos agora ouvir um belo testemunho, um belíssimo testemunho do que significa ser de Deus, encontro com Deus,
ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Jesus, não é de Jesus. Saiba disso, minha amiga, meu amigo. Não interessa se você é um oficial da igreja, se você é um pastor, é um bispo, é um profeta, é um apóstolo, seja lá o que você for. Mas se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Você não é dele. Você só é dele se você tiver o Espírito de Deus. E tem o Espírito de Deus aquelas pessoas que vivem na prática da palavra de Deus, que é a justiça. Vamos ouvir esse testemunho. Meu nome é Luiz Carlos e cresci numa família humilde. Meu pai, um homem que veio do Nordeste, Pernambuco, chegou aqui com 17 anos e formou a família. Eu sou o mais velho dos homens. São 4 homens e uma mulher, que é a mais velha do que eu. E meu pai sempre trabalhou de camelô. E ele nos levou cedo para o trabalho. Nós trabalhávamos com ele vendendo na rua limão, laranja, frutas. Meu pai sempre deu respeito, sempre mostrou bom exemplo. Eu me lembro que eu via os outros meninos falar assim, poxa, o pai sempre incentivava. Tá vendo aquela moça que passa ali, ó? Você tem que mexer com as mulheres. Mas o meu pai não fazia isso. Meu pai sempre um homem que dava bom exemplo. Mas as amizades, eu fui crescendo, com 8, 9, com 10 anos eu conheci, né, ainda criança, eu conheci um rapaz. Meu pai saía para almoçar e esse rapaz, na hora do almoço, falava comigo. E foi quando ele ofereceu a maconha. Ele falou, se você fumar isso aqui, você vai ver, você vai trabalhar legal. Isso que vai dar uma brisa, que fala, a brisa é o efeito da maconha. Eu falei, então vamos ali naquela casa abandonada, a gente vai fumar ali. Então foi quando eu fumei o primeiro cigarro de maconha. Então eu fumei, com 10 anos de idade, eu fumei o primeiro baseado. E foi aí que começou o vício na minha vida. E esse vício eu consegui esconder ele do meu pai e da minha mãe durante 2 anos, sempre trabalhando. E como eu trabalhava com meu pai, ele sempre me dava o dinheiro no final do dia. Então eu tinha o dinheiro para comprar droga. Então eu aprendi, eu ia para a escola, e onde eu estudava, atrás da escola tinha uma comunidade que também vendia droga. Então nós começamos a usar ali com mais frequência. Aquilo que era só final de semana, começou a ser todo dia. Todo dia eu começava a fumar um cigarro de maconha, depois 2 baseados, 3. Quando foi ver, eu já estava fumando 10, 15 baseados por dia. Até que então eu não consegui mais esconder dos meus pais, da minha mãe. Um dia eu estava na rua, onde nós morávamos lá no bairro, tinha um campinho de futebol e nós estávamos jogando bola e lá eu estava consumindo droga. E o meu irmão mais novo viu. Quando ele viu eu usando a maconha, ele saiu correndo e foi falar com a minha mãe. Só que eu percebi. E eu, para despistar, saí pela rua de trás, fui lá para o bar, comprei um monte de bala, coloquei na boca. A minha mãe foi atrás de mim e perguntou, vem cá, você está fazendo o quê? Você estava lá embaixo usando droga? Eu falei, não, mãe, não estou usando não. E ela, na inocência dela, falou, deixa eu cheirar a sua boca. Deixa eu cheirar. Ela não conhecia. Eu falei, pode cheirar, cara. Para enganar, pensando que eu ia enganá-la. Até então, passou despercebido e eu continuei. Com 12 anos de idade, eu me lembro que eu fiz um aniversário. E o meu tio me deu um dinheiro de presente. E juntamente, novamente com as amizades, teve um rapaz que falou assim, tem outra droga, rapaz, que é melhor do que a maconha. Eu me lembro que nós começamos a usar a cocaína, era 8 horas da noite, e aquele dinheiro que eu tinha ganhado, deu pra gente usar, quando foi ver já era meia-noite, 1 hora da manhã, eu não tinha voltado para casa, eu nunca tinha saído de casa e ficado num horário tão tarde como esse, mas nesse dia eu cheguei em casa 1 da manhã. Aí a minha mãe, meio desconfiada, perguntou onde eu estava, eu falei, não, eu estava lá na esquina com os meninos, brincando. Mas ali foi quando eu comecei a cheirar a primeira carreira de cocaína, primeiro papelote. Aí começou o vício. Meu pai, então, descobriu, ele percebeu que já não queria mais ir trabalhar com ele, fazia corpo mole. Às vezes eu ia, às vezes não, dava desculpa, falava que ia mais tarde. Começou a ter a discussão dentro de casa, porque eu comecei a ser aquele filho rebelde, mudou meu temperamento. Eu passei a ser agressivo, eu não respeitava. Quando a minha mãe falava, eu já gritava, eu ficava agitado, nervoso, falava palavrões, xingava.
Isso foi indo, cada dia piorando, e eu cheirando mais, fumando. Só que a minha família era uma família humilde, pobre. Uma família que não tinha condição de sustentar o vício. Então eu não tinha mais condição de trabalhar com meu pai, eu não queria. Eu achava, o próprio vício me fez ficar acomodado. Então eu falei, não, com as amizades erradas, ó, o rapaz falou assim, rapaz, vamos ganhar um dinheiro. Como? Falou, ó, tem uma loja ali, uma loja, a gente pega o revólver aqui, tem um revólver aqui, de um colega meu, e a gente vai lá e faz um assalto. Na hora que ele falou, vamos lá fazer o assalto, eu estava com vontade de usar. Você vê que o vício me deu força. Eu falei, não, vamos lá. A gente vai conseguir o quanto lá? Uns 3, ele falou assim, ó, uns 3, no caso hoje, uns 3, 4 salários mínimos. Uns R$2.000. Eu falei, vamos lá. Você acha que a gente tem esse dinheiro lá? Tem. Então vamos lá. Me lembro que nós chegamos lá, e eu com 14 anos, o rapaz falou, é um assalto, eu fui no caixa, peguei, menos de 3 minutos. Eu falei, caramba, rapaz, você viu? Foi fácil. Aí eu peguei gosto. Falei, poxa, em 3 minutos nós conseguimos isso. Aí fui lá, comprei acho que 20 gramas de cocaína, comprei um caroço de maconha, aí comecei a beber, paga cerveja para um, paga cerveja para o outro. Foi aquela festa. Aquele dinheiro eu acho que durou 3 dias. Aí eu comecei a fazer assaltos em lojas. Era rápido, nunca fui preso de menor. Enquanto eu estava com 14, 15, nunca fui preso. Até que teve um rapaz que falou assim, agora vamos fazer outro tipo de assalto. Aí eu já estava envolvido já na vida do crime. Eu já me considerava. Eles falavam assim, pô, na gíria, esse pivete é sangue nos olhos. Pô, ele tem coragem, ele parte para cima. E eu tinha coragem. Ele falou assim, olha, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a roubar carro e moto. Porque eu tenho um comprador, a gente pega um carro que vale, um carro vale 70 mil, a gente vende ele por 20 mil, por 10 mil, dinheiro na hora, o rapaz tem o dinheiro na hora. Então a gente via um carro, chegava lá, tirava a pessoa, falava que era um assalto, e isso foi 1, 2, 3, 4, 5, foi várias vezes que a gente fez assalto de carro, de moto, daqui a pouco foi agência de turismo, daqui a pouco foi empresas, e assim foi, e o tempo foi passando, e eu envolvido com as drogas. Quando chegou com 16 anos, veio o crack. Eu conheci o crack, me ofereceram o crack. Aí eu já passei a ser um nóia. Eu já não tinha mais vontade nem força para fazer as coisas erradas, só queria ficar trancado. Todos os dias eu queria fumar crack. Quando escurecia, dava 6 horas da tarde, já vinha aquela vontade de fumar. E não tinha dinheiro, o que tinha que fazer? Assaltar. Tinha que fazer um assalto. E nós estávamos envolvidos, nós tínhamos uma quadrilha de 8 rapazes. E devido a esses assaltos que nós íamos fazendo, teve um deles que frequentava lá uma mãe de encosto, falou assim, ó, a gente precisa de proteção. A gente pode sofrer danos. Só que nós fomos lá e fizemos o pacto que aquele espírito falava, aquele encosto falou. E depois desse pacto, mesmo viciado, todos eram viciados, todos fumavam maconha, todos cheiravam cocaína, todos fumavam crack, todos tinham problemas dentro de casa. Eu tinha problema com a minha mãe, eu já vivia mais fora de casa do que na minha própria casa. Ficava 3, 4, 15, 20 dias, um mês fora de casa, vivendo na comunidade, na favela, nos barracos. Quantas vezes ela foi me buscar, eu estava lá usando, Luizinho, vamos para casa. Eu falei, não, daqui a pouco eu vou, vai lá, sai daqui, aqui não é o lugar da senhora. Ela ia lá, ela corria risco, ela chorava, ela chegou a se ajoelhar, só que aquilo não comovia o meu coração. Então, voltando à cena dos rapazes, eu sei que cada um deles foi morrendo com a polícia, troca de tiro, traficante, um matando o outro. Teve um dia também que eu fui roubar um carro, e nós roubamos esse carro, só que o que nós fizemos? Nós desmontamos esse carro. Tiramos o motor desse carro, e o carro nós jogamos dentro de um rio. E o motor nós vendemos, estava lá, o pessoal usa tudo para usar droga. Nós tiramos o motor do carro e jogamos o carro fora, só que o carro foi, a polícia descobriu onde nós estávamos. Só que na hora que a polícia chegou, só estava eu e uma garota. Essa moça estava grávida, ela era de menor, eu já era de maior. Então a polícia entrou, me algemou, estava todo sujo, estava usando droga, fumando pedra. E me levou para a delegacia, falou, você vai ter que dar conta do motor, só que eu não sabia onde estava o motor, então não tinha como falar. Apanhei bastante, me bateram,
Aí eu fiquei preso e eu segurei. Eu não tinha como eu falar que tinha onde estava o motor, porque eu não sabia onde estava. Aí fiquei preso e aí foi várias vezes que eu fui preso com porte de arma ilegal, às vezes com droga. Umas 4 vezes eu fiquei preso, 10 dias, 15 dias, 3 dias. Pagava fiança, teve 2 vezes que eu paguei fiança. E 2 vezes o delegado chegou a falar assim: pô, rapaz, eu já não aguento ver você aqui. Eu vou tirar você daqui hoje, mas se você voltar a próxima vez aqui, você vai direto para o Carandiru. Na época ainda existia o presídio de Carandiru. Eu estava com 19 anos, também estava ainda viciado. Eu fui fazer um assalto. Só que eu já ia com medo, já não tinha mais aquela força, aquela determinação, por causa do vício. O vício começou a me fazer ter medo, parecia que todo mundo me cercava, todo mundo queria o meu mal. E eu ficava assustado. E nenhum desse assalto que eu fui fazer também, o proprietário estava armado. E quando eu cheguei, que eu fiz o assalto, ele deixou eu levar. Quando eu virei as costas, ele disparou a arma, deu 6 tiros, do qual 3 pegaram. E eu caí, fiquei no chão. Ele veio, apontou a arma na minha cabeça e falou: você vai morrer agora. E naquela hora eu coloquei a mão no rosto, né, tentando me proteger, já baleado. Um dos tiros que eu tomei pegou no tórax, atravessou o tórax, passou por trás do coração, a bala ficou alojada, o outro no joelho, outro nas costas. Então ele colocou a arma na minha cabeça e falou: você vai morrer agora. Só que ele já tinha disparado os tiros e não tinha mais bala. Então ele saiu do lugar, porque ele pensou que eu ia morrer naquele lugar, na rua. E foi quando as pessoas começaram a se aproximar. Falou: não, é um bandido, ele foi fazer um assalto ali e ele tomou um tiro. Não socorre não, deixa morrer. Então começou a ver, eu falei: meu Deus, que vida é essa? Eu vou morrer aqui. Fiquei, eu acredito que uns 25 a 30 minutos no chão, sangrando, até que chegou a notícia, espalhou ali no bairro, porque era no bairro onde eu morava, e o meu irmão, junto com o pessoal, veio de carro e me colocou dentro do carro e me socorreu. O ar estava acabando, ali a minha vida estava indo embora. E ele bateu no meu rosto e falou: aguenta aí, não morre não, abre os olhos, vai falando comigo, vai falando comigo. E eu falei para ele assim: não estou conseguindo respirar, está faltando ar. Então ele abriu a porta, era uma perua, abriu a porta, entrou aquele vento entrou e eu consegui respirar. Aí depois eu não me lembro mais, fiquei 15 dias internado em coma, fiquei internado e já lá no hospital, ao mesmo tempo preso, porque eu tinha feito o assalto, preso, e a minha mãe foi me visitar. Depois que eu acordei, a família foi visitar, e eu sei que a enfermeira falou assim: olha, ele vai ter que amputar a perna, uma das pernas, ela vai ter que amputar, porque o tiro pegou na rótula do joelho, e teve uma infecção. Se essa infecção não parar, vai ter que amputar a perna dele. E a minha mãe, nessa época, eu não entendia, mas ela foi lá e tocou com óleo na minha perna. Eu não sabia. Ela tocou com óleo e falou: você vai ficar bom. Sei que no outro dia, a infecção já não estava mais na minha perna, e eu estava com um dreno. O médico chegou em mim e falou: você está de alta. No outro dia ele falou: você está de alta. Só que as polícias estão aqui fora, vai ter que levar você. Eu peguei e fugi, consegui fugir. Eu fugi do hospital, fui parar em casa. Eu me lembro que eu falei assim: não, agora eu não vou usar mais droga, não vou fumar mais maconha, depois disso não vou fazer mais coisa errada, eu vou parar com essa vida. Nada, passou um mês, eu voltei a fumar, voltei a cheirar, voltei a fazer assalto, voltei a roubar carro, voltei a roubar moto. O crack me jogava na lama. Quantas vezes eu usava o crack, daqui a pouco, quando não tinha mais nada, que eu estava naquela fissura, na abstinência, no outro dia, eu amanhecia acordado dentro do esgoto. Na rua da minha casa tinha um esgoto, eu dormia dentro do esgoto. A minha mãe ia lá, me levantava, junto com a minha irmã, a Marlene, me tirava do esgoto, me dava um banho, colocava uma roupa nova. Quando escurecia, voltava eu novamente. Conseguia arrumar um dinheiro, lá vai eu novamente para o crack. O crack foi tirando toda a minha força, a minha paz, a minha alegria. E eu não pensava assim: não vai ter mais jeito. Já estava com 20 anos. Aí vinha um pensamento: acaba com a sua vida, você não tem mais jeito não. Pensamento porque a minha família sofria, meu pai sofria, os meus irmãos sofrendo. E eu pensava assim: eu vou acabar. Aí vinha aquela depressão, a vontade de tirar a própria vida. Quantas vezes eu peguei a arma
Eu pegava a arma e falava assim, hoje, nunca coloquei a arma, mas eu ficava com aquele pensamento, eu vou dar um tiro na minha boca, eu vou dar um tiro no meu ouvido, eu vou tirar a minha vida. Só que eu não tinha coragem. E nisso a minha mãe já estava o quê? Frequentando a Universal, fazendo corrente. Eu não sabia, mas era o poder de Deus já operando em mim. Que fazia. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho felicidade. Meu pai sofre, minha mãe sofre, todos estão sofrendo. Todos estão sofrendo. E um detalhe, sabe um detalhe? Que antes dela estar na Universal, ela me xingava, ela brigava, ela falava cada coisa que eu falava assim, poxa. E aquilo me revoltava, aí que eu saía mais para usar. Quando ela começou a frequentar a Universal, ela mudou. Eu chegava em casa, ela falava assim, você quer usar qual calça hoje? Você vai usar aquele tênis de couro branco ou o tênis azul? Filho, você quer comer o quê? Você quer um omelete? Você quer um ovo frito? Você quer frango? Mas eu não sabia que tudo ali ela já estava consagrando. Aí eu entendi, foi aquilo ali que foi tocando na minha vida. E eu comecei a ter aquele amor. Comecei a ver, falei, poxa, minha mãe não merece isso. Poxa, eu não mereço isso. Aí foi quando ela fez um convite, falou, amor, filho, você quer ir na Universal comigo? Eu falei, eu vou com a senhora, mãe. Eu quero sair dessa vida. Eu quero mudar, não aguento mais. Poxa, são 11 anos da minha vida perdido. 11 anos que eu não vivi. E chegando na Universal, o pastor falou a minha vida. E o pastor falou também que era viciado. E eu pensei assim, poxa, mas como que esse pastor era viciado? Ele está aqui agora. E comecei a frequentar todo dia a igreja. Todo dia. Comecei a ir, mesmo fumando. E às vezes eu estava com os rapazes fumando o baseado, fumando. Eu falei assim, vou parar de fumar isso aqui. Ó. Depois de 3 meses eu já não estava mais fumando maconha. Já não estava mais tirando cocaína. Eu já não era mais aquele filho perturbado. Eu já dava ouvido à minha mãe, ao meu pai. Voltei a trabalhar, voltei a estudar. Terminei o colegial, me formei. Aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Ali na Universal falava do Espírito, que se a gente tivesse o Espírito Santo, a gente ia ter o poder de Deus. Eu falei, não, eu quero ter o Espírito Santo. Aí eu desejo ter o Espírito Santo. Então eu comecei a me dedicar mais. E comecei a jejuar. Eu lembro que tinha umas vigílias que o pastor convidava para a gente ir. Eu ia na vigília, passava a noite toda buscando o Espírito Santo. Eu me apliquei, comecei a ler a Bíblia mais. E eu acordava pela manhã. Eu me lembro que no domingo eu chegava na igreja e tinha um grupo, o grupo de evangelização. E antes do culto nós dávamos as mãos e ali nós fazíamos uma busca. Antes da reunião, pedindo a Deus para abençoar a reunião. E nós dávamos as mãos ali e buscava o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, mudou o meu ser, mudou dentro, mudou o meu pensamento, mudou a maneira de falar, de agir, a maneira de pensar. Eu passei a ter amor por mim, em primeiro lugar, amor pelas almas, pelas pessoas. O Espírito Santo se apossou de mim, de tal maneira que aquele dia marcou, porque foi transformado. Eu deixei de ser aquele velho homem, eu passei a ser um homem com pensamentos positivos, com alegria, com fé, com determinação. Eu vi ali o poder de Deus na minha vida. Foi ali que houve essa transformação. Quando eu recebi o Espírito Santo, houve essa transformação dentro de mim. Nós temos aos domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, 2 reuniões extremamente importantes, assim como as quartas-feiras, às 8 da noite. São reuniões de estímulos à fé, de conforto, de clamor, de busca, de adoração, de contemplação do Espírito de Deus. Você usufrui os benefícios da fé que você tem na comunhão com o Espírito Santo, porque é palpável a comunhão com o Espírito de Deus aqui no Templo de Salomão. Tudo arremete você para uma comunhão íntima com Deus. Então, se você estiver disposto a receber o Espírito Santo, se você quer o Espírito de Deus, domingos às 10 da manhã e às 6 horas da tarde, como também às quartas-feiras às 8 da noite.